Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Você comentou agora, a gente resvalou um pouco nesse assunto da sociedade machista, e o futebol, meio que você esteve inserido, é muito machista. E pela primeira vez, assim, eu senti saudade de você na TV com o episódio do Abel Ferreira. E eu queria te ouvir, Milton. Eu queria que aqui fosse um lugar pra você falar sobre esse assunto. Sobre dois aspectos desse assunto, né? Porque eu não sei qual a opinião que você tem sobre o Abel Ferreira. Eu acho ele um pentelho, eu acho ele um tremendo treinador, mas uma figura dificílima de gostar. Dificílima de gostar. Eu queria ouvir você sobre esse episódio dele com a Aline Fanelli, minha amiga Aline Fanelli. Trabalhei junto com ela em algumas oportunidades. O que você achou disso? O que você acha dessa misoginia no futebol? Enfim, queria que você discorresse sobre isso, porque eu senti falta de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Então, é difícil no Brasil a gente separar, né? A gente não consegue, a maioria dos analistas não consegue separar as coisas, né? Uma coisa é o Abel Ferreira treinador. É indiscutível que ele é um ótimo treinador. Ele está há 3 anos no Palmeiras ganhando praticamente tudo. Então, acho que ele caiu num contexto muito favorável, porque ele entra no Palmeiras quando o Palmeiras cria a melhor base do Brasil. O Palmeiras nunca teve divisão de base boa, agora tem a melhor base do Brasil. Ele entra no Palmeiras absolutamente estabilizado financeiramente. Então o Palmeiras pode contratar jogadores bons e de grande valor. O Palmeiras tem um estádio que ele rende muita coisa, então o contexto todo foi muito favorável. Agora, podia ser um contexto ele ir lá e não fazer nada. Ele foi lá e fez, né? Então, ele é muito competente como treinador, não tenho a menor dúvida disso. Mas há um outro Abel Ferreira. Há esse Abel Ferreira machista, há esse Abel Ferreira arrogante, muitas vezes, nas respostas que ele dá. Né? Porque assim, se você pegar esses 3 anos e pouco que ele está no Palmeiras, o Palmeiras perdeu pouquíssimas partidas, mas nunca perdeu porque jogou mal. Na opinião do Abel Ferreira, sempre é o juiz que tá errado, é o VAR que tá errado, é a torcida que tá errada, não sei quem tá. Sempre a culpa é de alguém, nunca é do Palmeiras que jogou pior que o adversário. E o Palmeiras muitas vezes joga pior que o adversário. O que a gente vai fazer? O futebol é assim, o esporte é assim. Então acho esse aspecto dele muito ruim. Essa arrogância de achar que o time dele não joga mal. E joga mal, e perde jogos, e faz parte da vida, né? E nesse episódio específico ainda sobre a Aline, né? Eu acho que ele foi péssimo, né? Com todas as letras, assim como tem vários treinadores que fazem isso. Uhum. E ele foi péssimo, porque hoje ele tem uma visibilidade, né? E é curioso, né? Quem observa aquele momento da entrevista, não tem nada na entrevista que justificasse ele levar a resposta para onde ele levou. A menina não chega assim e fala, pô, e por que, Mike, você não vai escalar? Zero. Ela chegou, você podia atualizar a situação do jogador? Ela quer que ele diga pra ela, tá bem, tá mal, não vai jogar? Vai jogar? Pergunta totalmente trivial. Ali, trivial, né? Que não tinha nem... E ele vem com aquela, não, minha mãe, minha filha, minha esposa, a Leila Pereira. Cara, ninguém falou disso, ninguém perguntou disso. Então, aparentemente, ele tava com aquela tala machista engasgada, ele queria soltar e soltou. E acho que foi muito infeliz, né? E até, para falar da Mili Lacombe, eu queria só me discordar dela, e me parece até uma heresia eu querer discordar da Mili Lacombe, porque eu vi um vídeo dela e um texto que ela escreveu sobre a Leila Pereira não ter se manifestado sobre o assunto. E ela dizia no texto que a gente não pode jogar para cima dela a culpa que é do Abel. E a culpa é toda do Abel. Assim como ela cita no texto dela, o Ramon Dias, quando era técnico do Vasco, fez uma bobagem dessa também, e a culpa era toda dele. Só que eu acho assim, a Leila não podia ter deixado passar, assim como o Pedrinho não podia ter deixado passar o Ramon Dias no Vasco, que é exatamente o que a Mili coloca no texto. Mas a Leila não podia ter simplesmente soltado uma nota oficial pela assessoria de imprensa. Ela, a mulher, que é dentro do futebol hoje a mulher mais importante, né? Porque nenhum clube do tamanho do Palmeiras tem uma mulher presidente. O Palmeiras tem. Ela tinha que ter se manifestado, né? De maneira mais contundente em relação ao seu treinador, que foi misógino, que já tinha sido... Naquele episódio do jogo que ele leva a mão à genitália, né? Já tinha sido de um despropósito, sem uma grosseria, enfim. Então, faltou ali. Faltou pro Pedrinho no Vasco? Faltou pro Pedrinho no Vasco. Faltou para quase todos os presidentes do clube. Mas a gente não pode deixar de registrar que faltou também para Leila Pereira, né? Mas enfim, foi uma tragédia, né? Eu acho que foi uma tragédia. Ele já pediu desculpa várias vezes, já foi pra coletiva pedir desculpas. Mas enquanto ele não tiver atitudes que compensem a bobagem que ele fez, isso vai ficar sendo lembrado constantemente ali, né?